Shalom, shalom, Vitória. Shalom, Barbosa, shalom a todos vocês, né? Graça e paz para todos vocês que estão aí ligados na TV News neste momento. E é muito bom trazer para vocês, né, esta palavra e este programa, né, falando com Deus. É isso aí. Bom, gente, obrigado aí pela audiência aqui na TVI, né? Você que assiste pela TV a cabo, pela operadora, você também que assiste pela internet, em qualquer parte do mundo, né? Muito obrigado aí por esse carinho, viu? Bom, Vitória, hoje a gente está aqui para conversar com Deus, né? Essa conversa com Deus e as pessoas que estão nos assistindo também, né? Que é o nosso principal convidado para essa conversa, depois de Deus, claro, para que ele venha a ter conhecimento, né, da palavra, né? O que diz a Bíblia. A Bíblia é o livro dos livros, né? A Bíblia é o nosso manual de vida que Deus deixou aí, mandou os homens escreverem, né, o que ele queria que fosse escrito, para que a gente pudesse seguir esse ensinamento e depois, na hora daquele julgamento que vai acontecer, né, a gente não tem a desculpa de dizer que não conhecia, não tinha esse conhecimento, né, que não sabia como proceder. Tá tudo na Bíblia, né? Então não há desculpa. Na hora do julgamento não vai haver desculpas. O livro tá aí, só não vê quem não quer, né? É verdade, Barbosa. É a nossa, o que nos dá direção, o que nos ensina a viver a Bíblia, né? É, É o ensinamento de Deus. Então, só quem experimenta é quem sabe. Quando a gente medita na palavra do Senhor, muda o nosso pensamento, muda nossas atitudes, muda a forma que a gente está vendo a vida, né? O mundo. Nós começamos, as pessoas, a gente começa a ter um olhar diferenciado, porque a Bíblia, ela não é um livro qualquer. A Bíblia, ela traz para a gente, né, inspiração. O Espírito Santo é que nos dá essa inspiração. é um ensinamento, né, Vitória? Olha, as primeiras faculdades do mundo começaram baseadas na Bíblia, né? As primeiras profissões, tudo foi baseado na Bíblia. O direito é baseado na Bíblia. Aí Deus deixou exemplos como o de Salomão, né? É, Aí você tem a medicina também, que os princípios estão na Bíblia. Tudo está na Bíblia, é só procurar que acha. É o livro mais completo, Vitória, né? Ensinamento de sabedoria, ensinamento de como lidar com dinheiro, ensinamento de como lidar com pessoas. Tá tudo na Bíblia, gente. Ah, mas é difícil ler a Bíblia. Não é, não. É difícil se você não tiver em comunhão, se você não tiver paz naquele momento, se você não tiver em comunhão com Deus, realmente vai embaralhar tudo. Você não vai entender nada e às vezes até vai pegar um trecho errado da Bíblia, que tem gente que abre a Bíblia em qualquer lugar e quer ler de qualquer forma. E isso pode até piorar a sua situação. Então, para você ler a Bíblia, primeiro você tem que se concentrar, né? Fazer uma comunhão com Deus ali, fechar os olhos, pedir a Deus que lhe dê direção, né? Que lhe dê entendimento, principalmente. E na hora que você começar a ler, Deus vai revelando ali cada palavra. Olha, gente, eu conheço depoimentos, Vitória, de pessoas que lêem a Bíblia há 40 anos, 50 anos, né? Pregadores importantes, como, por exemplo, o apóstolo Valdemiro da Igreja Mundial. Ele fala que cada vez que ele lê a Bíblia, ele tem uma revelação diferente daquele mesmo lugar que ele leu. Então, para cada momento da vida dele, Deus dá uma revelação. Tenho visto também outros grandes pregadores falarem a mesma coisa, né? E é dessa forma, você pode ler a Bíblia 500 vezes. Cada vez que você lê a Bíblia, você vai ter a interpretação daquela palavra para aquele momento. Por isso que a Bíblia é um livro atual, a Bíblia nunca fica velha, né? A Bíblia tem mais de 3.000 anos e nunca vai ficar velha, porque a palavra está sempre atualizada, ela foi feita como se fosse nos dias de hoje, né? Por isso que eu digo, tem pessoas que por ignorância falam, mas a Bíblia foi escrita por homens. Ora, ele queria o quê? Que Deus ficasse sentado numa pedra escrevendo, se ele tem os homens para fazer isso, né? E era para os homens mesmo, então ele botou os homens para escrever aquilo que ele queria, né? Começou lá quando ele chamou Moisés e deu os 10 mandamentos. Quem escreveu? Ele ditou, mas quem escreveu na pedra, né? Aliás, ele escreveu primeiro, né? Primeiro ele escreveu na pedra com um raio lá
E Moisés desceu com esses mandamentos, né? E dali por diante ele mandava e os homens cumpriam, porque Deus é assim, né? Deus quer que haja da nossa parte o compromisso, então nós temos que fazer. Tem até um ditado popular que não existe na Bíblia, mas todo mundo fala, Vitória. Deus disse, faça a sua parte que eu te ajudarei. Não, Deus não diz isso em lugar nenhum na Bíblia. Agora, Deus manda você fazer. Ele manda você fazer e se esforçar, né? Então, eu quero ficar milionário, vou ficar em casa esperando o dinheiro cair do céu. Não, não é assim não. Deus vai abrir os caminhos e vai dar o caminho para você ficar milionário. Mas tudo vem de Deus. Tudo é de Deus. Agora, você que tem que se esforçar, porque tudo é conquistado por esforço, né? Agora, isso tem na Bíblia. Tudo é conquistado por esforço, principalmente as coisas de Deus são conquistadas por esforço. Aquilo que não tem esforço não vem de Deus. É por isso, pegando aí essa palavra que você falou, né? Que as pessoas dizem, né? Faça por ti que eu te ajudarei, que Deus fala isso. Deus não falou assim. Porque se falar faça por ti, a pessoa vai ser egoísta, vai querer fazer só para ele e achar que Deus tá se agradando. Então não é isso. É esforça-te e tenha bom ânimo. Deus manda a gente se esforçar e acreditar nele, que aí ele entra na nossa vida e vai fazer. E no Gênesis, quando Adão e Eva, né, cometeram o primeiro pecado, Deus expulsa eles do jardim e diz a palavra principal que predomina até hoje. Com o seu suor, o suor do seu rosto, é que você vai alimentar você e sua família, com o suor do seu rosto, ou seja, com o seu trabalho, com o seu esforço. Agora, claro que quando você tem a comunhão com Deus e você tem aquela chave que é o segredo para tudo, que chama fé, aí Deus abre qualquer porta, né? A fé remove montanhas. Remove montanhas. Então, se tiver alguma montanha aí, você transporta ela de um lado para o outro. Se você tiver fé, essa montanha vai cair, em nome de Jesus. E não precisa ser uma fé grande, não, porque não tem como medir a fé, né? Às vezes é uma fé menor que um grão de mostarda, como Jesus deixou esse exemplo aí, né? Porque a mostarda é a menor semente, né, que existe na terra e dá uma árvore gigantesca. Então foi usado esse simbolismo, né, por Jesus, para que você veja a importância da fé. Quer dizer, com a coisa que é um grãozinho de mostarda, que você para ver precisa botar até um grau, um binóculo, você pode construir uma árvore gigantesca, né? Então é a fé, é isso aí. Com certeza. Então, vamos à palavra lá agora? Vamos lá, Vitória. Qual a palavra de hoje aí que você trouxe? Salmo 1, né? Salmo 1, né? Que diz, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. É bom lembrar que esse varão aí, né, para quem não sabe, quer dizer homem, né? Quer dizer a pessoa. A pessoa. E quando a gente fala homem, a gente está falando homem e mulher, né? Mas o varão geralmente é colocado para o homem. A mulher é a varoa. É porque o homem é a cabeça. É a cabeça. O homem é a cabeça, então... O homem foi a primeira criação de Deus, né? A primeira criação, Depois que ele viu que o homem precisava de uma companheira e criou a mulher a partir do homem. Mas o homem é a cabeça, né? E biblicamente é aquele que Deus se dirige, né? Verdade, que Deus se dirige. Então, porque Deus se dirige ao homem, porque na palavra, né, o homem vai ser a cabeça, né, da situação, né? O homem que vai levar, né, como é que diz, para a família. O homem é o líder. É o líder. Isso ele não sou eu que estou falando, não é questão de machismo nem feminismo, isso está na Bíblia, né? Deus criou o homem. Depois que ele fez o homem, aí que ele viu a necessidade de criar a mulher para auxiliar o homem. Isso não quer dizer que a mulher é menos importante, não é isso. Mas é bíblico. Deus criou o homem e a mulher para auxiliar o homem. Então, isso é bíblico. Aceite quem quiser. Quem não quiser, não aceite, mas está lá na Bíblia e a gente respeita a Bíblia. E também, pegando aí, foi interessante, né? Quando você falou que Deus, né, criou o homem, depois ele criou uma ajudadora. Exato, um auxiliar. Um auxiliar. A mulher é auxiliar do homem. Eu vejo muitos lugares que
O homem, quando caminha com a mulher, as coisas crescem. É. Quando estão juntos, né? As Você vê que coisas crescem. um homem que não quer se casar, né, que não quer ter uma família, ele prospera, mas é uma prosperidade que não é completa. Ele nunca vai se sentir completo sem a família, né? Então a família só chega a partir da união com a mulher, não existe outra forma. Não existe família sem a mulher, né? O que passar disso já é a aberração da natureza ou alguma coisa fora do contexto divino. Porque dentro do contexto divino, a família é formada por um homem, uma mulher, e daí dessa união é que vem os filhos. Não existe outra forma de vir outros seres ao mundo se não for através de um homem junto com a mulher, né? Ah, Barbosa, mas você está atrasado, já existe vitro, né, onde as pessoas botam o óvulo ali da mulher e depois fecunda com o sêmen do homem. Pronto, você já respondeu sem precisar eu te responder, né? Para isso precisou o sêmen do homem, precisou o óvulo da mulher. Então não existe outra fórmula, gente. É o homem com a mulher. De gerar, né? Homem com homem não vai gerar filho, mulher com mulher não vai gerar filho. Então família sagrada por Deus é formada por um homem e uma mulher, para depois virem os filhos que vão perpetuar a geração, né? E hoje o mundo está encolhendo, porque as mulheres estão se negando a ter filhos, não querem mais ter filhos, né? Algumas preferem só trabalhar, outras não querem se casar e com isso não vem um filho, né? Outras preferem se juntar a uma outra pessoa do mesmo sexo, né, do mesmo gênero, aí vem um homem também com esse mesmo pensamento, então vai diminuindo a população mundial. E aonde vai chegar isso, né? Você é inteligente e você mesmo vai responder. Se você não tem ninguém para perpetuar gerações, um dia vai acabar. Você vê que países aí estão começando a importar pessoas de outros países que queiram ter filho naquele país, né? Para justamente não acontecer isso. É verdade. Então, aí no Salmo 1, né, diz que bem-aventurado, né? Então, o homem que ele não anda segundo o conselho dos ímpios, ele é bem-aventurado. Ele é bem-aventurado. O que é o ímpio? O ímpio é aquele que pratica a impiedade, não é? É aquele que não tem bons conselhos. Às vezes a pessoa, Barbosa, está ali com um problema. Aí vem um e fala assim, bora ali tomar cerveja. Paz, deixa isso pra lá, larga essa mulher pra lá, né? Deixa isso pra lá, separa, tem outra pessoa. Aí vai dando conselhos, né? Vamos ali, tem outras coisas para você esquecer desse problema. Aí vai levando a pessoa para outros caminhos, né? Mas o Senhor diz que é bem-aventurado, né? É aquele que não anda no conselho. É aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pois é. Isso aí é o seguinte, né? Só para trocar em miúdos aí para quem não está entendendo. A palavra ímpio, Vitória já falou aqui, o impiedoso, mas não é só impiedoso, né? Porque essa palavra parece que é aquele que não tem piedade, né? Não é isso. O ímpio também é aquele que não pratica a palavra de Deus. É aquele que não quer saber da Bíblia. É aquele que trata a Bíblia como algo pejorativo. Esse é ímpio. Um escuro, né? É o considerado pelos muçulmanos, é o considerado infiel. É aquele que eles degolam lá, arranca a cabeça, que eles consideram que são infiéis, né? Eles são radicais, os muçulmanos, né? São muito radicais. Mas aqui na religião católica, né? A religião que a maioria adotou no princípio, né? Que é a Igreja Católica, e também para os evangélicos, o ímpio é todo aquele que pratica a impiedade, que senta na roda dos escarnecedores, né? Os escarnecedores são aqueles que falam mal de Deus, né? É aquele que não gosta de ir, por exemplo, para uma igreja e aí ele arruma desculpas para não ir e depois para deixar fazer com que outros não vão à igreja. Então ele fala que o pastor vai roubar, que o padre vai roubar, que não sei quem vai roubar, né? E aí ele amedronta aquela pessoa. Aquela pessoa deixa de ir para a igreja. E isso é um pecado contra o Espírito Santo, está na Bíblia. Quando você tira uma pessoa do caminho de Deus,
aquele pecado é como se fosse o dobro do pecado, vale muito mais como pecado para você, porque você, além de não ir, você está tirando outra pessoa do caminho de Deus. Às vezes aquela pessoa, Vitória, estava ali sedenta pela palavra de Deus, estava precisando de uma palavra, aí aquele indivíduo pensando ali que está agindo de uma forma bacana, não, vamos tomar uma, vamos ali no bar. Aí leva ele pro bar e além de levar pro bar, ele ainda senta numa mesa onde tem 2 ou 3 falando mal de Deus. E ali o cara sai convencido, ou a mulher, né, sai convencida de que tá fazendo a coisa certa. Ah, não, tá vendo aí, eu não vou pra igreja mesmo não, fulano tá certo, só tem ladrão e não sei o que, vão roubar. Às vezes a pessoa não tem nem nada para ser roubado. Às vezes é uma pessoa que tá na miséria, é uma pessoa que tá arruinada. O que é que o pastor vai roubar dessa pessoa? Mas ela vai na onda daquele que está ali escarnecendo, né? Falando mal das coisas de Deus. Então, ora, você, além de fazer isso, você está julgando Deus, porque você quer dizer o quê? Que Deus não é inteligente ou que Deus não existe? Porque se Deus vê que o pastor está roubando, ele que toma as providências. Nós não vamos julgar ninguém, nós não vamos fazer nada. Ora, se alguém está falando em nome de Deus e está roubando pessoas, quem tem que julgar é Deus, quem tem que agir é Deus, né? Não é você, nem eu, nem ninguém que vai julgar o pastor, o bispo, seja lá quem for. Então deixa ele agir. O importante é a pessoa seguir o caminho de Deus, né? Quem vai julgar o pastor não é você, nem aquela pessoa, nem ninguém. Quem vai julgar é Deus. Então, quando você tira essa pessoa da igreja, do caminho de Deus, você está cometendo um pecado contra o Espírito Santo. E a Bíblia diz que esse tipo de pecado não tem perdão. É verdade. Com certeza, Barbosa. Como você falou aí, né? O ímpio também é aquele que está fora, né? Fora de tudo. O ímpio é aquele que não tem o olhar no Senhor, que ele tem o olhar nas coisas da terra. Uhum. O ímpio é aquele que faz qualquer coisa para poder tirar vantagem, para poder derrubar o outro, para poder destruir uma outra vida. É esse o ímpio, né? Uhum. Então, lá também no versículo 2, né? No versículo 2 fala sobre. Vamos lá no versículo 2? Antes, né? Ele tem o prazer antes você tem que ter o prazer na lei do Senhor, Na lei né? do Senhor, porque é o nosso prazer. É, O ímpio, ele vai ter o prazer nas coisas que terrenas, é a entendeu? bebida, o sexo, só é a carne, né? Mas ele Aí, esquece do espírito, né? Que mas, vive dentro dele. pois é, mas na sua lei, né? Medite de dia e de noite. Olhe para isso. Nós devemos meditar Dia e noite. dia e noite na lei do Senhor. É aquilo que vai nos sustentar. É aquilo que vai nos dar força, né? E aí, gente, não é que você vai parar tudo e vai ficar em casa meditando, não. Olha, você está no seu trabalho, aí você para assim um instante, ó, em vez de fumar um cigarro, ou em vez de jogar no seu celular ou no computador, aí você tira aquele tempinho ali para meditar nas coisas de Deus. Aí você fala assim, olha, tá na Bíblia falando que o homem não deve sentar na mesa com os escarnecedores. O que é isso? Aí você vai pensar, você vai meditar. Isso é meditar dia e noite. Não precisa você ficar 24 horas sentado meditando, mas a qualquer momento que você tem um tempinho, parou de trabalhar, vai almoçar. Ali você faz uma oração em silêncio mesmo, fecha o olho na mesa do restaurante, ou da cantina, ou da empresa, ou da sua casa. Você fecha o olho, em 1 minuto você fala com Deus, agradece a Deus e medita nas coisas de Deus. Fala assim, olha, que bom, né, que eu estou sentado para almoçar, que tem alimento, né? Quantas pessoas nesse momento não estão se alimentando? Então, nesse momento, você meditou a palavra de Deus, você meditou alguma coisa com Deus. Então, é isso. Quando Deus fala medite dia e noite, é você não perder tempo com bobagem. No tempo que você parar, você faz uma meditação. Você está dirigindo, pode fazer. Quando a pessoa coloca a cabeça no travesseiro, está preocupado, em vez de estar pensando outras coisas, pensa na lei do Senhor. Pensa em Deus, Senhor, me dá aqui esse direcionamento, o que é que eu vou fazer? Vai ali, mesmo que você não esteja ajoelhado, mas que você está aí deitado, né? Como você falou, você está ali dirigindo. Importante é a mente, né? O que você está pensando. Vai meditando. Eleva o pensamento a Deus. Isso. Para que a mente ela volte
E aí, não é? Vitória, por que que é importante conhecer a palavra da Bíblia? Porque você só vai meditar se você conhecer alguma coisa da Bíblia, se você viu alguém pregando, se você ouviu alguém pregando, né? Aí você vai lembrar daquela palavra. Então você está ali, por exemplo, preocupado, porque pré-ocupado quer dizer que você está se ocupando antes da hora, né? Ocupando a sua mente antes da hora, pensando no problema que vai resolver amanhã. A Bíblia diz o quê? Deixe que cada dia seu problema. Então vá dormir em paz, esqueça o problema, deixa que Deus resolve. Entrega na mão dele que amanhã ele dá a solução. Então aí na hora que você põe a cabeça no travesseiro, como você falou, Vitória, ao invés de pensar bobagem, de ficar pensando no problema, porque aí o problema vai aumentar, você pensa em Deus. E aí fala, ô Deus, está na tua palavra, cada dia é o seu mal. Então eu entrego a ti, amanhã o Senhor vai cuidar daquele problema. E se Deus quiser, se o Senhor quiser, a gente vai resolver. Pronto, você já está meditando em Deus. É isso, Vitória? Com certeza, meditar é isso. É você estar sempre lembrando. Lembrando que existe, né, um Deus. Uhum. Senhor, me socorre, Senhor, esteja comigo. Senhor, me ajude. Senhor, me ensine isso aqui. Que você vai começando a se aproximar de Deus e ele se aproximar de você. Porque eu sempre vejo o seguinte, Barbosa. As pessoas vê Deus, que Deus está tão distante deles, né? Mas Deus é Pai. Mas o Senhor diz que aquele que busca Ele achará. Aquele que busca. É. Claro que o Senhor ama todos, mesmo aqueles que estão com o coração distante. Mas olha o que é que acontece. É o livre-arbítrio, né? É o livre-arbítrio. Aí quando a pessoa tem, quando uma pessoa, né, tem filhos, às vezes parece que o pai está mais achegado tem vários filhos, mas parece que tem um mais que está mais achegado ao pai, né? Até os filhos acham que o pai está mais achegado a ele, mas não é isso. É porque aquele filho que se preocupa mais com o pai, está mais ali perto, abraça, beija. O pai parece que o coração está mais naquele filho que está mais perto, não é? Mas ele ama todos. É porque aquele se chega mais, Se né? achega mais. Então, quando Deus fala na Bíblia isso, né? Olha, se você buscar, achará. Se você bater a porta, eu abrirei, Isso. né? O quê? Ele não quer ser um incômodo em sua vida, como os escarnecedores costumam falar, né? Que aí esculhamba quem anda com a Bíblia, quem leva a palavra, esse é um crente chato e tal. Então Deus não quer isso, não. Deus quer que você sinta necessidade de procurar, né? Então, por exemplo, nós estamos gravando um programa, esse programa vai ficar no YouTube. Quem tem interesse, vai lá e assiste. Mas a gente não vai invadir a casa de ninguém, né? A vontade de ninguém, né, Vitória? Então Deus é dessa forma, é o livre-arbítrio. Você quer, você procura. Você não quer. Na vida você tem dois caminhos. E a Bíblia diz isso de forma bem clara. Você escolhe o caminho do bem para ter a vida e do mal para a morte. Ah, Barbosa, mas todo mundo morre. Claro, todo mundo morre. Mas a Bíblia também diz que aqueles que procuram o caminho do bem e da vida só vão morrer no seu tempo, no tempo de Deus. Aqueles que vão procurar o caminho do mal não têm o tempo mais de Deus. Eles podem morrer a qualquer momento. Tem uns que já nascem, né, até mortos. Por quê? Porque ele já veio com esse desígnio de coisa ruim. Ah, mas era uma criança, mas você não sabe o que é que tinha na alma, no espírito dele, que, né, já estava ali dentro do útero da mãe. Então a gente não entende essas coisas, só Deus. E está lá na Bíblia, aquele que procura o caminho do bem, vai ter o bem e a vida. E a morte só virá no tempo certo, no tempo de Deus. O outro vai ter que escolher o outro caminho, ele pode morrer a qualquer momento. Aí já não depende mais de Deus. Aí, por isso que você fala assim, mas aquela pessoa morreu tão jovem. Você não sabe o que se passa nos pensamentos daquela pessoa, o desejo daquela pessoa. Só Deus conhece os corações, nós não conhecemos, né? E como nós temos o livre-arbítrio, é o livre-arbítrio. Se você quiser se suicidar, você pode se suicidar. Deus não vai impedir, não. Agora, era o seu dia de morrer? Não. Você escolheu o caminho do mal e a morte. Está na Bíblia isso. Não sou eu que estou inventando. Se você procurar, você vai achar lá na Bíblia, né? Tem vários livros que tem essa citação aí. Quando você escolhe, inclusive Deus até fala que o caminho do bem tem um cheiro da vida, o caminho do mal tem um cheiro da morte. Isso está na Bíblia também.
Pois é, então aquele que tem o conhecimento, a gente quer também que outro também se achegue. Porque se cada um começar a entender isso aí, todos os espaços que a gente tiver vai ser melhor quando as pessoas saberem quem eles são, É. não é? Diante de Deus, vai ser melhor, o mundo vai ser melhor. Olha, gente, eu queria ficar aqui o dia todo falando de Deus, né? Mas o tempo é limitado para a gente, né? De televisão, tem aqueles horários, então hoje é só. Mas a gente volta aí na próxima semana com outro conteúdo para você, tá certo? Que Deus te ilumine, que lhe dê entendimento de tudo que a gente falou aqui. Medite, reflite, né? Sempre na palavra de Deus. Shalom. Shalom, que Deus abençoe todos, né? Um abraço, gente.